Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Porque se discute muito essa questão do Jorge Jesus, né, de um profissional do Benfica que estaria aqui no Brasil para convencer o Jorge Jesus a voltar para Lisboa. Coloca na tela, então, a capa do jornal A Bola, para a gente ver o que é que traz a capa. Aliás, para ser mais preciso para vocês, esta é a capa do jornal desta segunda-feira, de ontem. Aí, olha, Vieira enviou o emissário ao Brasil para trazer Jesus. Para trazer, porque o jornal, como eu já disse aqui, é lá de Lisboa. Então, essa é a expectativa. E eu tenho aqui também o jornal A Bola de hoje, que de novo toca num assunto. E diz: Flamengo já sabe do interesse da Águia em Jesus. E o presidente não desiste de fazer voltar o treinador à luz, que é o Benfica. Esta semana pode ser decisiva para a conclusão do processo. Para que a gente discuta esse assunto aqui no começo do debate final, que já veio recheado de informações, eu gostaria de ouvir o Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, falando no microfone Fox Sports. Diga aí, Bruno. A gente torce e espera que ele fique, né, conosco aqui bastante tempo de contrato que ele tiver. Então, essa possibilidade é pessoal dele e ele que tem que resolver a direção que é melhor para ele. Decisão particular do mister. A gente sabe que o futebol envolve muitas coisas e ele é o nosso comandante, como eu falei. A gente quer que ele fique, a gente sabe o quanto ele é importante para nós, mas acontece que todo mundo tem hora que tem que saber o que é melhor para a vida sua e de sua família, né? Todo mundo às vezes muda de emprego e com ele não é diferente, mas como eu frisei, deixar o mister resolver com a diretoria. Bom, pessoal, a gente ouve aí o Bruno Henrique, a cada entrevista que eu escuto, seja do Landim, seja do Marcos Braz, agora o Bruno Henrique, você tenta, não é? Sempre pegar pelo menos um verbo, alguma coisa, será que vai entregar algo agora ou não? No momento aí da entrevista, o Bruno diz, vocês todos ouviram, chega uma hora que todo mundo tem que saber o que é melhor, para onde ir, ouvir a família e tudo mais. É a grande expectativa, José Ilan, Jorge Jesus com interesse e grana para levar o técnico de volta para Portugal. Imagina como é que está a torcida do Flamengo, né? Na véspera de uma decisão de turno do Campeonato Carioca, mas esse assunto aí do Jorge Jesus roubou a cena, roubou o assunto, se bem que está difícil roubar o assunto do Campeonato Carioca com a confusão que a gente vê todos os dias fora de campo, né? Mas o Jorge Jesus tem povoado as preocupações, o desespero, posso colocar assim, de 99% dos torcedores do Flamengo, desde alguns dias atrás, quando surgiu também a notícia da possibilidade dele acertar com o Barcelona, e algumas horas depois a imprensa espanhola tranquilizou os torcedores rubro-negros, dizendo que Xavi estaria acertado já para ser o novo técnico do time catalão. Agora essa nova possibilidade dele se transferir para o futebol português. A notícia um pouco mais cedo hoje, dada pelo repórter Ivan Hall, do Globoesporte.com, dá conta de que Jesus não vai sair, né?
o jornalista do Globoesporte.com diz que o possível retorno a Portugal está nos planos, mas que não vai acontecer agora. A gente tem que, claro, confiar e dar crédito à apuração dos colegas que estão trabalhando muito de perto nessas questões do Flamengo. Fato é que falta o Jesus aparecer e dizer alguma coisa. A meu ver, numa situação como essa, aflitiva para a torcida do Flamengo, até para o clube, né, em que os dirigentes, nem os próprios dirigentes, parecem ter segurança absoluta da permanência dele, ficam falando às vezes por códigos, como gosta de fazer o Marcos Braz no Twitter, dizendo, gente, vamos dormir tranquilo. Enfim, os próprios dirigentes parecem um pouco envolvidos nesse clima de um certo suspense, de muita preocupação e de algum mistério. Seria muito bom que o Jesus hoje, na véspera do Fla-Flu, quando houve treinamento no Flamengo, quando teve gente dando entrevista, que o Jesus aparecesse, nem que fosse para falar só sobre esse assunto, e dissesse, olha, se é para o bem da nação, se é para a tranquilidade de todos, diga ao povo que eu fico. Porque está faltando a gente ver o Jesus se manifestar publicamente e dizer, olha, não vou sair agora, agradeço as propostas, é legal ter interesse de outros clubes, mas eu garanto que vou ficar no Flamengo. Isso não aconteceu. Eu acho que o Jesus vai ficar, acho que ele fica. Não ficaria se houvesse de fato a proposta do Barcelona, e pelo visto não aconteceu. Agora, em relação ao Benfica, acho que dá para ele tocar, empurrar isso um pouquinho mais para frente, né? Não seria a primeira vez que ele estaria lá no futebol português, dirigindo o Benfica. Então, é um time de primeira linha, seria uma proposta, claro, muito maior do que a que ele hoje tem no Flamengo, o que ele recebe no Flamengo. Obviamente, seria uma proposta vantajosa financeiramente para ele, mas não tão vantajosa assim profissionalmente, como, claro, representa o Barcelona ou outros times de primeiríssima linha no futebol europeu. Então, Jesus está muito bem no Flamengo também, está conquistando tudo, é candidato a conquistar coisas grandes em 2020. Não vejo hipótese forte ou probabilidade grande dele deixar o Flamengo nesse momento, ainda que seja por um dinheiro maior. Acho que teria que ser por algo realmente muito maior profissionalmente para ele. E acho que o Benfica, nesse momento, não representa profissionalmente algo tão maior do que é o Flamengo, candidato a Libertadores, candidato ao título mundial esse ano, ao brasileiro, ao carioca, que pode se decidir amanhã, enfim, a tudo que vai ser disputado. Então o Jesus está muito bem no Flamengo, acho difícil sim que ele saia agora. Pois é, tem pontos positivos, tem pontos negativos nessa história toda. Eu acho que o que realmente deve deixar o Jesus na dúvida é com relação à força dos times. Ele conhece bem já a equipe do Flamengo, é uma equipe estruturada, aliás, ainda melhor do que aquela equipe do ano passado, com a chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, com a oportunidade de brigar pelo título da Libertadores da América e, principalmente, para o Jorge Jesus também, a chance de voltar a disputar um título mundial, que, convenhamos, no Benfica, isso deve estar mais distante. Agora, o que está deixando o público em polvorosa aqui no Twitter foi o que o Ilan disse na abertura, como destaque aí com relação à dúvida, à decisão do Fla-Flu de amanhã. O pessoal está doido aqui no Twitter, querendo saber o que é que está acontecendo. Complicação do futebol, de calendário, de volta do Brasileirão, de Libertadores da América e tudo mais. E para você, Marra, como é que você está enxergando essa questão, o grande interesse do Benfica em levar o Jorge Jesus de volta para Lisboa? Vamos lá, eu entendo que o Jorge Jesus vai passar por isso, porque o trabalho que foi feito na temporada passada foi um trabalho de perder na final do Mundial. O Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro com folga. Então, ele é um treinador europeu, conhecido na Europa, então faz parte, está no contexto, ele vai ser assediado, ele vai ter o nome lembrado. Acho que a questão profissional, o Ilan falou muito bem, a questão profissional não dá para comparar. Não dá para comparar. Por mais que o trabalho do Bruno Lage tenha chegado a um fim no Benfica, o Benfica ele já conhece. Ele sabe da limitação do time, ele sabe da limitação do elenco. Ele ia chegar no final de uma janela para mudar tudo, mas mudar tudo significa, vai ter quanto de dinheiro disponível? Não estou falando para ganhar português, estou falando para fazer campanhas boas, pensando em Europa. Porque ganhar português, o Bruno Lage ganhou na temporada passada.
E o trabalho do Sérgio Conceição, que é altamente questionável, vai dar em título português para o Porto, possivelmente. Então não é esse, não é só isso. Pensando em profissionalismo, pensando em algo a mais na carreira, profissionalismo não, em algo a mais na carreira dele, ele tem a possibilidade de ser bicampeão da Libertadores. Ele tem a possibilidade de ser de novo campeão brasileiro. Ele pode ir para um Mundial novamente. Então o Flamengo oferece mais. E também no trabalho diário. Aquilo que aperfeiçoa o treinador é o dia a dia do treinamento. Quando ele trabalha no Flamengo, ele trabalha hoje em dia já com detalhes. Trabalhar no Benfica, ele vai ter que trabalhar muito, mas muito, para colocar o time mais ou menos nos eixos. Então é muito diferente. Agora o desafio dele do Flamengo é o desafio mais apaixonante. Agora mudando a página, Preto, é preciso mudar a página. Eu acho que se não tiver um outro ingrediente, e aí eu falo do ingrediente emocional, de a família querer que ele fique lá, de ele sentir as coisas da terrinha, de querer estar de volta, se não tiver esse ingrediente, pesa, e eu não sei se tem esse ingrediente, acredito que não tenha tanto, senão ele não teria renovado o contrato agora, pesa muito o que ele tem visto no Brasil. E ele deve estar com muita dificuldade para entender a transmissão do Carioca, o que vai ser o brasileiro, a curva da pandemia subindo cada vez mais, as pessoas indo para as ruas. Ele deve estar com muita dificuldade para entender isso. E isso talvez coloque uma pulga atrás da orelha dele, apesar de entender que ele é super protegido, que ele vive uma vida diferente dos outros. Mas acho que à noite ele deve pensar lá no travesseiro. Será? Esses caras não estão ficando doidos aqui nesse país? Não é possível. Lá em Portugal as coisas estão controladas. Lá em Portugal eu vou ter tranquilidade para viajar, para sair com a minha esposa, para ir para o restaurante. É uma situação diferente. Eu acho que tudo concorre para o Flamengo, em favor do Flamengo. Mas a situação do país deve dar uns cabelos brancos a mais no Jorge Jesus. E quanto mais eu ouço dos comentaristas, quanto mais a gente se debruça, maiores ficam as dúvidas. André Cavalcante, se você estiver amanhã na coletiva da decisão da Taça Rio, Fla-Flu, terminou o jogo, está lá sentado o Jorge Jesus. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer para o técnico do Flamengo, André? Eu faria a pergunta que todo torcedor quer saber, se ele fica ou não. Na verdade, eu tentaria até antes, né? De repente, ali já posicionado na zona mista, na chegada das equipes ao estádio, com o Jorge Jesus passando, a gente ia tentar parar o Jorge Jesus para fazer essa pergunta. Se não desse, aí na entrevista coletiva seria fato. Essa pergunta obrigatoriamente abriria a entrevista coletiva, independentemente até de resultado. O Flamengo é favorito para esse jogo, mas digamos que perca, para o Fluminense perca, e aí vá para a finalíssima do estadual, né? Para a decisão de fato contra o Fluminense, ainda assim teria que ser essa a pergunta obrigatória. Agora eu estava ouvindo aqui os comentários, né, pensando a respeito dessa trajetória do Jorge Jesus no Flamengo, e o que me vem à cabeça é o seguinte, que tá ruim para todo mundo mesmo, né? A situação no país, quando a gente leva para o lado esportivo, porque o Flamengo, o torcedor do Flamengo era o cara para estar agora pisando em nuvens, para estar encantados, contando as horas para o seu time voltar a campo, feliz da vida, porque um time que ganha a Libertadores do jeito que o Jorge Jesus e o Flamengo ganharam, né, daqueles minutos finais, aquela virada histórica, com muito brilho, muita estrela, um time que joga o futebol que joga o Flamengo, era para tudo dar certo. Só que aí, de tempos em tempos, tem essa história da possibilidade do Jorge Jesus deixar o comando da equipe. E tô com o Ilan nessa. O Jorge Jesus não se manifesta e serve como um combustível poderoso para que a gente fique falando a respeito disso aqui. E o torcedor do Flamengo vai perdendo o sono. Então, o que eu penso é isso. Até o torcedor do Flamengo, que é o time a ser batido nessa temporada, o time para brigar por todos os títulos, e eu acho que bem à frente até dos principais concorrentes, do que Palmeiras, do que Grêmio, Atlético Mineiro se reforçando, ainda assim o torcedor do Flamengo não pode dormir tranquilo porque tem esse ruído, essa possibilidade, parece que eterna, do Jorge Jesus voltar para Portugal ou voltar para o futebol europeu. Lívia, amanhã nós teremos a decisão da Taça Rio, o Fla-Flu. Você acha que só pode ter um vencedor?
ou é o Flamengo ou é o Fluminense. Se por acaso o rubro-negro leva o título, define o Campeonato Carioca, será que amanhã tem essa decisão do técnico Jorge Jesus, Flamengo ou Benfica? Quando você fala, olha, só pode ter um vencedor. Se tratando de campeonato carioca, eu já até questiono se teríamos somente um campeão, não dividiria a volta olímpica, porque no campeonato carioca está podendo tudo, Nivaldo. Mas eu acho que o coração do rubro-negro está sendo muito maltratado, né? Todo mundo fazendo ali uma vigia no Twitter do Marcos Braz, porque costuma ser sempre misterioso, enigmático, e ele não tem tweetado nada, ninguém se movimenta. O Benjamin Bach, hoje, durante Fox Sports Rádio, ele falou que vem tentando uma comunicação, um papo com qualquer personagem do Flamengo, que ele tem uma abertura, ninguém atende, ninguém responde. Então, esse silêncio é angustiante para o torcedor, mas acho que amanhã o Flamengo, como franco favorito ao título do Campeonato Carioca, pintando o título do Carioca, poderia ser, sim, um conjunto, né? Uma boa junção, um título mais o pico do Mister. Agora, eu acho que eles já poderiam ter se manifestado, sim. O Mister renovou o contrato recentemente. Ficaria, eu acho que, ruim para a imagem dele deixar o Flamengo nesse momento, sendo que ele renovou o contrato tem menos de um mês. Ele tem o time nas mãos, ele tem tudo que a diretoria pode fornecer, ele pede, a diretoria fornece, o elenco não foi desmanchado. E, diferentemente do que ele tem no Brasil, o elenco que ele elogia muito, que ele confia, que entende o trabalho dele, o Benfica funcionaria de outro jeito. Nós estamos acompanhando o futebol português na ESPN e aqui no Fox Sports. O sistema defensivo do Benfica, por exemplo, seria algo fácil do Mister a ser modificado. O time é fraco, não está estruturado, não tem um elenco como tem o Flamengo. Então, falando de peças, de material humano, com certeza ele está melhor servido no Flamengo. Aí ouvir o coração do Mister, né? Porque família pesa muito, ninguém sabe se tem esse ponto aí nessa conversa, né? Essa interrogação, se a saudade de casa, do seu país, está pesando. Isso aí, de fato, incomoda muito quando bate a saudade, mas eu acho que o Mister fica. E eu aviso aos rubro-negros, Nivaldo, essa angústia vai permanecer. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.